O Atlético Paranaense venceu, não vencia, já tinha perdido até as contas. Ele venceu só a primeira partida do todo. Pois é. Aliás, num jogo entre Lúcio e Fernando Diniz, Que não alguém tinha tinha vencido, que vencer que ninguém poderia empatar, né? Se empatasse, Poderia ia para os empatar. dois. Mas Nenhum dos dois tinha vencido venceu ainda. um. O Atlético né? venceu em uma partida que o Rafa Silva teve a proeza de ser expulso com 3 segundos. Nunca tinha visto na vida. Que é o mais rápido. Bem expulso. Muito bem. A expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro, possivelmente a mais rápida da história da humanidade. Ele vai brigar pelo Guinness Book. Parabéns. Vai brigar, Você sabe qual era a expulsão anterior mais rápida? Qual? De um jogador do Cruzeiro. Zé Carlos, em 2009, num jogo contra o Galo, no Mineirão, foi expulso com 7 segundos. 7 segundos. Então, E sabe o que realmente- aconteceu com o Zé Carlos? Não jogou mais pelo Cruzeiro. Pois é, amigos, eu sou o Velho Raposo, o Datis Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. E vamos falar deste episódio. Esse fato ocorrido ontem. A pergunta da capa do vídeo: será apenas o Rafa Silva Judas? Ou há mais Judas? Correto? Essa é uma pergunta que fica no ar. Vamos raciocinar aqui sobre o Rafa Silva. Um jogador que está quase um ano parado, não joga. Qual o motivo ele teria para, com 3 segundos, saída de bola, ir lá e esmurrar o rosto do adversário? Ele, pessoalmente, nenhum. O que significa isso? Que há alguma coisa por trás dessa atitude. Tem que ser investigada. Eu acho que a diretoria tem que tomar uma medida de policiamento, investigação. Investigar o que está acontecendo. Chegar nesse rapaz e conversar. Por que você fez isso? Vamos esclarecer. Não tem explicação. Por que você fez isso? Porque várias situações podem estar passando na cabeça do torcedor. O elenco está rachado. O elenco está com raiva da diretoria. O elenco está com raiva disso, daquilo. Está com raiva de técnicos. Essas N problemas que a gente conhece, né? Pode ser 1 ou até 2 problemas desses aí que eu citei. Não sabe, a gente não conhece o dia a dia. Né? O âmago da situação ninguém conhece. Mas ele sabe. A atitude dele foi premeditada. Ele tentou pegar o primeiro, não conseguiu, e pegou o segundo jogador. Então ele foi premeditado. Então ele tem que explicar por que você fez isso, né? Por qual motivo te levou a isso. Agora vai ficar a imprensa toda crucificando o jogador. Tá certo que ele errou mesmo, tem que ser punido. Para mim não tem nem que jogar mais no Cruzeiro. Mas será que ele também está querendo alertar para alguma coisa? E se ele falar dá problema, então ele preferiu agir? Então são muitas as situações, né, que a gente pode imaginar. São muitas. Acho que agora com frieza, né, porque ontem todas as análises que a gente faz, elas saem, como é que eu poderia dizer? Elas saem afobadas, saem revoltadas, né, com sentimento de raiva, muitos até de ódio, né? Então eles têm que ser relevados. Mas hoje, mais com calma, a gente já começa a ver outros ângulos da situação. Primeiro ângulo que eu acho que é mais importante nisso aí, essa derrota, na forma pela qual ela foi, ela pode nos trazer um benefício muito grande no próximo jogo e nos demais jogos que estão por vir. Por quê? Porque aquela seleção que eu sempre falei que tinha que ser feita, aquela limpa no elenco, tem que ser feita, e agora, a partir de agora, ela vai ter que ser feita. Não tem mais aonde ficar. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Então vai ter que ser feito isso. O treinador vai ter que tirar um coelho da cartola aí e fazer a limpa que ele achar necessária. Eu acho que vai fazer, tá? Tenho certeza que vai fazer, alguma coisa vai fazer. Acho que a torcida vai tomar uma providência, a torcida vai lá pedir satisfação dos jogadores, não é lá brigar com o jogador, não ameaçar, não, vai lá exigir explicações, tem que ter explicação. Nesse time de futebol está tudo errado, né? Um dos maiores erros foi da própria diretoria, que no afã de querer melhorar, no afã de querer tornar o time campeão, contratou grandes jogadores, mas esqueceu que o time estava bem
E num time que ganha não se mexe, né? E a transição desses jogadores contratados teriam que ser paulatinamente, ou seja, de tempo em tempo. E que o técnico anterior estava fazendo com maestria. Primeiro ele colocou o Cássio, conversou com o goleiro entendeu, colocou o Cássio, o time começou indo bem. Aí em seguida ele entrou com o Matheus Henrique, né, encontrou uma posição para o Matheus Henrique, jogando até com 3 volantes, mas preservando o Matheus Henrique. O time estava indo bem, o time estava voando no campeonato. Aí depois teve aquela história do áudio, aí dali para cá o Cruzeiro ganhou do Botafogo, mas o ponto-chave é o Botafogo. O áudio foi antes do jogo do Botafogo. O que ocorreu após o jogo contra o Botafogo. Dali para cá os caras começaram a tirar o pé, literalmente. Desaprenderam a jogar futebol. Desaprenderam. Isso não existe. Não existe. Aí o técnico, que é muito bom, perdeu o comando do time. Perdeu o comando. Os caras não jogam para que técnico, né? Os caras começaram a fazer o que queria, o técnico sem pulso para cobrar. Né? Aí, tanto que eles não queriam que o técnico saísse. Por que eles não queriam? Porque eles não estavam, a picuinha deles não era com o técnico. Como não é com esse novo técnico? Não é. A picuinha deles, para mim, vai mais além disso. É por isso que tem que lavar a roupa suja. Se tiver que afastar uns 5 jogadores, afasta. Ah, mas quem que vai colocar? Coloca jogadores que não estão jogando ainda, não tem problema. Da base, pega os meninos da base. Eles têm identificação com o time, eles têm vontade de progredir. Eles vão querer jogar com força e com vontade. É isso que tem que acontecer, né? Uma coisa tem que ser feita. Não pode ficar nesse ostracismo, né? O jogador de futebol tem que entender que ele não é uma ilha. Ele depende do colega de trabalho e o colega de trabalho depende dele. Então ele precisa jogar bem, ele precisa se dedicar, se interagir, porque futebol é conjunto, é conjunto. E nós vimos ontem um circo de horrores. A última coisa que a gente viu foi conjunto, foi esboço de um time de futebol. Começou da escalação, a escalação cheia de volantes, com apenas um atacante, né? Jogar literalmente para empatar o jogo, não sei o porquê dessa mentalidade, mas foi essa a tônica do jogo, né? Foi essa a tônica do jogo. Então, aí fica difícil mesmo. Sobre o jogo eu nem vou comentar, porque não vale a pena, não vale a pena. Aquilo foi uma caricatura de partida de futebol pro lado do Cruzeiro. E por outro lado, havia um adversário muito ruim, muito ruim. Fez os 3 gols devido a parcimônia do time do Cruzeiro. Se é um time, pelo menos, que está disposto a jogar e brigar, não teria feito gol nenhum, porque o time do Atlético Paranaense é fraco. E digo mais, tem uma possibilidade muito grande de cair sim. Por quê? Porque não está num bom momento, né? Vai fazer outras partidas aí e não vai ganhar. O time está mal treinado, está fraco, não vive um bom momento, né? Não vive. Pegar um time que está em crise, ganhar e acha que as coisas estão assim, e não estão, né? Muita coisa vai passar por debaixo dessa ponte aí e a gente tem que aguardar. Eu vou terminar por aqui, né? E hoje tem live do Domingueira e a gente vai tecer todos esses problemas na live. Siga o canal Cruzeiro Velho Raposo e siga o canal parceiro, Cruzeiro até morrer. Um grande abraço para você. Fui.